Olá, meu nome é Abraão e eu sou o seu professor de História. Hoje, meus caros alunos, vamos falar sobre o trabalhismo na era Vargas. Atentai. Bem, a partir da década de 1930, vislumbramos um novo cenário político no Brasil, onde a relação dos cidadãos e as instituições de controle político sofreram uma sensível mudança. A nação, grosso modo, sofreu uma mudança em sua área política. Nesta época, as populações camponesas deixaram de representar a maioria dos cidadãos e trabalhadores que configuraram o cenário político dessa nação. Para tanto, os processos de industrialização e urbanização são de fundamental importância, meus amigos. De acordo com alguns historiadores, a expansão das cidades vai criar um processo de complexificação das relações entre capital e o trabalho. Tal fato se exprimirá em um processo onde os antagonismos entre classe operária e os capitalistas vão se avolumar de tal maneira nunca vista antes nesta nação. Agrupamentos de instituições sindicais de trabalhadores vão exigir melhores condições de vida e trabalho em um contexto intelectual de plena modernização das ideias dos governos. No entanto, o que significava esta modernidade, nobres alunos? Significava o fortalecimento de regimes democráticos através de eleições livres e diretas que pudessem dar o direito da ampla participação política ao cidadão. De tal maneira, poderíamos agora supor que as classes trabalhadoras, agora majoritariamente urbanas, tivessem como, principalmente por meio de novos meios de comunicação e informação como rádio e TV, protagonizar as principais decisões políticas do seu tempo. Essa possibilidade de articulação e modernização da população pode ser observada na ascensão dos sindicatos, greves e partidos de oposição que se mobilizaram frente ao governo. No entanto, aqui no Brasil, o governo de Getúlio Vargas será de fundamental importância para que essa mobilização se desarticule por meio de dois elementos fundamentais: propaganda e o controle. As leis trabalhistas fizeram de Getúlio Vargas um governante extremamente popular. Além disso, podemos reparar também a maneira de que o Departamento de Imprensa e Propaganda e as leis de controle sobre os sindicatos foram de grande relevância nesse processo de controle desejado pelas autoridades da época. Para financiar a estrutura sindical, foi criado o imposto sindical obrigatório, que corresponde a um dia de salário anual do trabalhador, seja este sindicalizado ou não. Esse imposto seria recolhido pelo Ministério do Trabalho e repassado para sindicatos, federações e confederações sindicais, principais instituições financeiras representadas de classes trabalhistas. O número de trabalhadores sindicalizados era limitado para que os benefícios oferecidos pelo sindicato pudessem ser cumpridos como médicos, dentistas, clubes recreativos, entre outros. Porém, a contribuição sindical era obrigatória a todos. Dessa maneira, uma minoria desfrutaria dos benefícios gerados pela contribuição dos demais. Essa mesma minoria privilegiada para não perder essas vantagens, sustentava a reeleição de dirigentes sindicais que, em troca, não entravam em choque com o governo e os seus patrões. Assim, perpetuavam-se no poder e ficavam conhecidos como pelegos. Outra característica importante do trabalhismo na era Vargas foi o corporativismo, apresentando-se como alternativa ao socialismo e ao liberalismo econômico. O objetivo era manter as estruturas hierárquicas na sociedade, como as classes sociais e propriedade dos meios de produção, e ao mesmo tempo diminuir as desigualdades sociais, evitando-se um conflito de classes. O corporativismo promoveria a harmonia social, o progresso, o desenvolvimento e a paz. Esse modelo, inspirado no fascismo italiano, transformou os sindicatos em órgãos de colaboração de classe, visando evitar os conflitos entre patrões e empregados. Cartazes da época diziam: trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado, ou seja, passivo, obediente, voltado para o trabalho e não para ações grevistas ou reivindicatórias. Para medir toda essa estrutura de trabalho, Getúlio Vargas criou a Justiça do Trabalho, um fórum especial em que patrões e empregados resolveriam suas pendências trabalhistas individuais ou coletivas. Essa função era evitar que o conflito se estendesse para atitudes como greve, paralisações, além de impedir o embate direto entre patrões e empregados. Desse período, a carteira de trabalho foi considerada um documento do trabalhador, pois nela constam os seus salários, os seus direitos proporcionais, como férias, aposentadorias, entre outros. Vale lembrar que outra função da carteira
era o fortalecimento do perfil do trabalhador que seria avaliado pelo patrão. Esse processo se caracteriza como um instrumento de seleção dos candidatos aos postos de trabalho. Medida de grande impacto do Estado varguista foi a criação do salário mínimo, considerado como a mínima contraprestação paga pelo empregador ao trabalhador, para este poder sustentar sua família de 5 pessoas, contando com uma mulher, 3 filhos, para requisitos básicos como habitação, vestuário, alimentação, transporte e saúde. Por fim, a consolidação das leis trabalhistas em 1943, baseada na Carta del Lavoro do fascismo italiano. A CLT é a reunião de todas as disposições trabalhistas criadas no governo Vargas, assim como as anteriores, e funciona como uma constituição do trabalho, regulamentando as relações classistas em um conjunto específico de leis. Aula encerrada, nobres alunos. Resolvam o exercício no Google Forms, tenham cautelas com o coronavírus e até a próxima.